pôr em ação o dever para com nosso irmão. Ficarás à direita do Senhor, praticando de coração o amor. Alimente a quem tem fome, agasalhe a quem tem frio, pois o que fizeres a um irmão desses pequeninos, é a Jesus que o fareis, e tereis um reino além da vida terrena, justiça e paz. Jesus é o irmão que se humilha, batendo a nossa porta, implorando o pão, agasalho, carinho, a palavra que ajuda, amparando. Jesus é o menino que pede uma esmola, na verdade nos pede um sorriso. O coração, a migalha que nos tornará em dobro de Deus, em mantos de luz. Espíritas, apóstolos do amor, sementes que o Pai plantou, a perfeição vos espera. Sede perfeitos como o Pai celestial. Espíritas, transformem vosso viver, despertem para vosso dever. Ampara e proteja teu irmão, mostre o caminho da perfeição, da perfeição. Amor, justiça, caridade, e no final da estrada o mestre então dirá: Pai, receba aquele que estava perdido. Pai, receba o teu filho querido. Amor, justiça, caridade, e no final da estrada o mestre então dirá: Pai, receba aquele que estava perdido. Pai, receba teu filho. Contam que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curara o cego junto ao velho tanque de Siloé. No
tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, verdade, vida, humildade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré, caridade, luz, verdade, vida, humildade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais
amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Olá, muito boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos falar sobre o início, quando apareceu a doutrina espírita, quando ela começou a ser codificada, os fenômenos que apareceram. Foi fácil a afirmação dessa doutrina, concretização dessa doutrina. Kardec, que foi o codificador, será que encontrou facilidades para que a doutrina propagasse? Será que foi fácil para ele? O que vocês acham? Isso nós vamos estudar. Esse capítulo está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e fala sobre a autoridade da doutrina espírita. Mas antes, como vocês sabem, nós temos que deixar aí o nosso recipiente para a fluidificação da água no final, após o passe virtual. E agora vamos fazer, então, uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo para que nós possamos iniciar os nossos trabalhos com as bênçãos de Deus e a proteção da espiritualidade superior. Vamos abrir aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler aqui. Preservar-se da avareza. Caiu no capítulo 16, não se pode servir a Deus e as riquezas. Então um homem lhe disse do meio da turba: Mestre, ordene a meu irmão que partilhe comigo a herança que nos compete. Jesus lhe respondeu: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para vos fazer partilhas? E acrescentou: guardai-vos de toda a avareza, seja qual for a abundância em que alguém se encontre,
sua vida não depende dos bens que possua. Então, vamos agora, nesse instante, pensar em Jesus, pensar nos seus ensinamentos, agradecer a Deus por estarmos aqui neste momento, reencarnados, podendo corrigir os nossos erros. Mestre Jesus, nós te pedimos que nos auxilie neste momento de estudo, de aprendizado, que a espiritualidade superior possa vir em nosso auxílio, nos intuindo, nos fazendo compreender os seus ensinamentos, para que nos tornemos cada dia melhores cristãos. Mestre Jesus, abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso país, que ilumine os nossos caminhos, trazendo-nos conhecimento, esclarecimento, entendimento, luz e paz para toda a humanidade. Mestre Jesus, em seu nome, nós vamos dar início aos estudos da noite de hoje. Que assim seja. Bom, meus irmãos, vamos começar os nossos estudos. Eu quero, como vocês sabem, compartilhar uma tela, porque a gente, visualizando, entende melhor o ensinamento, aquilo que está sendo falado. Então, vamos ver aí o nosso estudo da noite de hoje. Nós vamos estudar a autoridade da doutrina espírita e o controle universal do ensino dos espíritos. Nós estamos falando, né, sobre o surgimento do espiritismo, e muita gente atribui a Allan Kardec ele ser o criador dessa doutrina. Então, a doutrina espírita é uma concepção puramente humana? Deve-se apenas aos homens? É claro que não, né? O nome Espiritismo nos diz que é a doutrina dos espíritos, né? Se fosse apenas dos homens, ela ia fornecer a garantia das luzes, quer dizer, nós receberíamos apenas os ensinamentos daquele que a concebeu, aquele que teve a ideia. Nós receberíamos a ideia dele, mas nós estamos recebendo a doutrina espírita porque Deus encarregou os espíritos de levar essa sua revelação não só a uma pessoa, mas por toda parte, a todos os povos. Então, nós temos aí que Moisés foi a primeira revelação da lei de Deus. Deus mostrou os seus ensinamentos através de Moisés, que era para mostrar a lei de Deus para aquele povo. É um povo rude, ignorante. Então, sem conhecimento da lei de Deus, a primeira revelação foi Moisés. Então, depois, com maior conhecimento, veio Jesus mostrar a lei de Deus, porque havia certas deturpações na lei de Deus. E continuou com algumas deturpações, até hoje a lei de Deus tem essas deturpações, mas o Espiritismo está aí para esclarecer. Então, o Espiritismo veio mostrar a lei de Deus, por isso que ele é, o Espiritismo é o cristianismo redivivo, veio reviver os ensinamentos da lei de Deus. A doutrina espírita, o Espiritismo, foi revelado através dos espíritos, por isso o nome, né? O Espiritismo é a doutrina dos espíritos. Os espíritos vieram nos mostrar, né, como é o mundo espiritual. Então, foram os próprios espíritos que se manifestaram, comunicaram e explicaram como é a vida no mundo espiritual, né, e o que acontece lá no mundo espiritual. Mas, o que aconteceu? Sempre houve manifestações de espíritos, nós sabemos, já falamos isso, né, da Bíblia
tem sempre, até desde o Antigo Testamento, mas na época de Kardec, no século XIX, começaram a usar, né, essas manifestações em todas as reuniões que havia, fazia as mesas girantes, né? O que acontecia? A gente está vendo aqui na figura uma mesa flutuando, né? Quer dizer, levitando, objetos levantavam, respondiam pergunta, a mesa movimentava, subia, descia, andava pela sala, e mais tarde, né, começou aí a escrever. Então, aqui nós temos uma prancha onde ele colocava um lápis e aí começou a escrever. E depois começou a manifestar através da fala também. Então, Kardec percebeu que não era uma manifestação puramente física, magnética, não é um fenômeno magnético. Tinha alguma coisa por trás daquilo ali. Então, eles até pensaram que fossem as ideias das pessoas que estavam na reunião, mas acontece que muitas vezes as ideias eram contrárias ao que as próprias pessoas pensavam, os costumes da época. Então, não era das pessoas as ideias, eram de outras. Então, né, recebeu a comunicação dos espíritos. Os espíritos é que vieram revelar essas ideias. E aí nós vamos ver que no início, como que o espiritismo surgiu, como que Kardec ficou sabendo, né? É claro que existe esse filme da FEB, que pode ser visto no YouTube, O Espiritismo de Kardec aos Dias Atuais. É um filme de 1 hora, mais ou menos, nós não podemos passar aqui, então nós vamos passar só algumas partezinhas, né, para a gente entender o que aconteceu nesse início do Espiritismo. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, o Sr. Fortier, que conhecia desde muito tempo. Disse-me ele que já não eram somente as pessoas que podiam se magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas caminhassem e girassem à vontade. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse ter um fato muito mais extraordinário. A mesa não só se movia, como também falava. Interrogada, ela respondia através de sinais. Eu estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza e que a minha razão repelia. Sabia apenas que as experiências eram realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Pleine Maison. Aceitei imediatamente. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral.
O saber de que dispunham se limitava ao grau que haviam alcançado de adiantamento. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Pouco a pouco, as sessões iam assumindo caráter muito diverso. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. O meu trabalho, em grande parte, já estava concluído e tinha as proporções de um livro. Mas eu fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos, com auxílio de diferentes médiuns. Mais de 10 médiuns participaram do trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que eu organizei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Muito bem. Então, a gente viu aí como que surgiu o Espiritismo e Kardec, né, foi o codificador da doutrina espírita, porque ele escreveu livros. Então, é correto dizer eu sou kardecista? Não, porque nós não estamos falando da doutrina de Kardec. A doutrina dos espíritos, por isso é que é espiritismo. Kardec colocou só isso aí em livros, ele organizou aqueles ensinamentos, as ideias, as revelações, e colocou em livros. Então, tem as obras básicas da doutrina espírita, que todo espírita deve ler, né? Nós aqui estamos falando do Evangelho, é uma das obras básicas, mas a primeira foi o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns. O Evangelho é o terceiro livro da codificação, o Céu e o Inferno. E a Gênesis foi o último livro escrito por Kardec, de acordo com a revelação dos Espíritos. Então, não é correto dizer eu sou kardecista, isso é uma redundância. Muitos que dizem eu sou espírita também não são, porque não conhecem as obras básicas, não seguem os ensinamentos de Jesus. Então, a gente tem que ser espírita verdadeiro, né? Ler as obras básicas, seguir os ensinamentos, conhecer as revelações. Porque Kardec é o codificador da doutrina espírita. Apenas o codificador, ele organizou, colocou nos livros. E nós vimos aí no vídeo, um pedacinho do vídeo, em que Kardec fala que o primeiro ensinamento que ele teve daquilo tudo ali foi que os espíritos não sabem tudo. Porque os espíritos são almas de homens, não é porque passou para o plano espiritual que ele vai conhecer toda a verdade. Né? A verdade a gente tem que ir buscando aos poucos o esclarecimento. Então ele viu que existem algumas categorias de espíritos, né? E que, em razão da diferença entre as suas capacidades, longe estão de possuir individualmente toda a verdade. Esse foi o primeiro ensinamento que Kardec teve. Meus espíritos não sabem tudo. Não é permitido a todos penetrar certos mistérios. Isso depende do grau de evolução de cada um. O saber deles, dos espíritos, é proporcional à respectiva depuração ou à evolução de cada um. Então, ele colocou aí que existem espíritos vulgares, que não sabem mais do que as pessoas, e podem até saber menos, né? Então, são espíritos comuns, estão lá no plano espiritual, igual a nós mesmos, passa para o lado de lá, né? A gente fala, passa para o lado de lá, mas não sabe mais, né, do que nós sabemos aqui. Existem espíritos presunçosos, pseudo-sábios, eles julgam saber o que ignoram. Então, eles acham que sabem, mas, na verdade, não sabem, são os pseudo-sábios.
Existem espíritos sistemáticos que tomam suas ideias pela verdade. Alguns acham que o que eles pensam é a verdade, pronto, acabou e não pode sair daqui, né? Espíritos embusteiros, olha o que são os espíritos embusteiros. Eles usam o nome de um outro espírito para se manifestar e para enganar. Os espíritos embusteiros, eles não possuem escrúpulos. Eles usam nomes, né, tomam por empréstimo o nome de outros para ter credibilidade e para fazer com que suas ideias sejam aceitas, mas são ideias fantasiosas, né, usam ideias para poder enganar as pessoas. Mas assim como existem esse tipo de espírito, existem aqueles também que são espíritos de categoria mais elevada, eles são completamente desmaterializados, são despojados das ideias e preconceitos terrenos. Tem vários tipos de espíritos, né? E aí a gente vê lá, né, que as revelações que cada espírito, né, ou que cada pessoa pode ter, da revelação dos espíritos, elas são de caráter individual, sem autenticidade, deve ser considerado como opinião pessoal, sendo imprudência aceitá-las e promulgá-las levianamente como verdade absoluta, né? Então, a gente não pode usar como verdade absoluta aquilo que os espíritos falam, porque a gente não sabe a categoria dele. Nós temos aí um pensamento do João, né, que está lá no Evangelho, São João Evangelista, na primeira epístola, em que ele fala: meus bem-amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ele não pode acreditar em tudo, né, em tudo que os espíritos nos falam. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, né, o primeiro exame é o da razão, e ver se não é um espírito só, mas não pode aceitar tudo que vem dos espíritos. E Kardec nos fala, né, que uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos, que é a concordância. O que é essa concordância? Então, vamos imaginar que nós estamos numa sala, 10 pessoas, eu faço a mesma pergunta às 10 pessoas, e cada um vai para um local diferente escrever aquela pergunta. Muito dificilmente nós teremos 10 respostas iguais, mas tem que haver uma concordância, ver as ideias da maioria, quase todos, né? Ver se concordam, se trazem o mesmo ensinamento, se não igual, mas parecido, semelhante, né? Tem que haver a concordância dessa revelação. Então, só uma garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância, que haja entre as revelações, que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médios estranhos uns aos outros em vários lugares. Nós temos que receber as mensagens, né? Sempre que um princípio novo deve ser revelado, ela tem que ser revelada espontaneamente em diferentes lugares, né? Não pode ser só num lugar, de maneira idêntica. Tem que haver essa concordância entre as mensagens, né, para que ela seja considerada verdadeira. Não é porque um princípio novo nos é ensinado que o reputamos como verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Critérios da análise. Se uma mensagem ela é dada em um local, alguns espíritos se manifestam através de apenas um médium. Então, essa mensagem pode trazer a ideia daquele médium. Então, ela não deve ser considerada. Se em um local
espírito se manifesta através de vários médios. Já melhorou um pouquinho, mas o que acontece? Ela pode trazer a ideia daquela região, que foi num local só. Agora, se a mensagem aparece em vários locais, vários espíritos e vários médios, então pode haver concordância, pode ser considerado um princípio novo. Então, a universalidade é isso, né? Essa universalidade no ensino dos espíritos é que dá a credibilidade, a força do espiritismo e a causa da sua rápida propagação. Então, o espiritismo propagou, né, rapidamente, não foi tão rápido assim, porque também Kardec teve pouco tempo, né, para fazer o trabalho dele, que ele começou a fazer em 1854, que nós vimos aí. Em 1869 ele morreu, né, foram em 15 anos, desencarnou. Então, 15 anos praticamente de estudo, e ia ter pouco tempo para fazer tudo isso, né? Ele foi até para outros países, viajou para poder propagar o espiritismo. Então, o espiritismo não possui nacionalidade, nem pertence a um culto particular algum, e não é imposto por nenhuma classe social, não é só os pobres, não é só rico, né? Não tem classe social. Qualquer um pode receber instruções dos seus parentes e amigos de além-tudo. Não é porque a pessoa tem mais estudo ou menos estudo. Qualquer pessoa, qualquer médium pode receber mensagem que venha de parentes e amigos que já passaram para o plano espiritual, né? E eu queria, então, contar para vocês um caso que chama Há um Século, mas aconteceu há mais de um século. Esse caso está no livro Espírito da Verdade, que é o caso de Hilário Silva, psicografia de Chico Xavier. Então, o que esse ponto vem nos dizer? Kardec, no início da doutrina, quando ele publicou o Livro dos Espíritos, imagina, saindo do período de Inquisição, né? Tendo queimado vários livros lá em Barcelona. Então, ele recebeu muitas críticas negativas, né? Muita gente achava que ele era louco, ele recebia vários bilhetes com chacotas e muitas críticas. Então, ele recebeu um pacote, recebeu um presente, abriu, tinha uma carta lá dentro. O que era? Era um exemplar do Livro dos Espíritos, muito bem encadernado, com uma carta dentro. Essa carta contava uma história de uma pessoa. Então, qual era a história? Esse senhor que mandou o presente para ele conta que estava prestes a se suicidar, porque ele amava demais a mulher dele, e a mulher dele tinha morrido e sofrido muito com uma doença. Então, quando ele perdeu a esposa, ele desencarnou, ele pensou em desencarnar também voluntariamente, queria se suicidar. E ele queria se suicidar afogado, ele ia pular para o monte lá do Rio Sena, em Paris, e morrer afogado, porque ele não sabia nadar. Só que quando ele pôs a mão no parapeito da ponte para pular, ele pôs a mão num livro. E aí ele pegou o livro, abriu o livro, e lá dentro estava escrito assim: este livro salvou a minha vida. E ele ficou curioso, né? Se ele salvou a minha vida, vou ler. E leu o Livro dos Espíritos. E aquilo mudou completamente a vida dele, porque ele esqueceu de suicidar, não queria mais. Quando ele conheceu a vida espiritual, toda a filosofia do espiritismo, ele desistiu do suicídio. Como ele era um encadernador, ele encadernou o livro, né? Muito bem encadernado, mandou para o Kardec e escreveu embaixo da frase. Tinha uma frase lá: esse livro salvou a minha vida. Ele escreveu embaixo: a minha também. Então,
ele mandou para Kardec, e Kardec, que estava lá todo borocochô com as críticas, recebeu um ânimo, né, um entusiasmo, e continuou o seu trabalho de divulgação da doutrina e publicação de outras obras, né? Porque o livro dele estava salvando vidas, né? E então ele percebeu que era uma boa obra, né? Era um bom fruto, né? As obras estavam produzindo bons frutos. Se a árvore é boa, os frutos são bons. E ele continuou a publicar as obras dele, e hoje nós estamos aqui estudando o Evangelho, graças ao trabalho contínuo e esse ânimo que Allan Kardec recebeu. Então, meus irmãos, nós vamos aqui terminando o nosso estudo, na certeza de que a doutrina espírita não foi inventada por ninguém. Nós temos a confiança de que o Espiritismo é uma doutrina séria, veio da revelação dos Espíritos, e é o cristianismo redimido, que veio nos trazer os ensinamentos de Jesus para que possamos chegar à perfeição relativa, mas que possamos estar cada dia melhores. Então, vamos agora ao passe e fazer uso da água frutificada. Boa noite, muito obrigada e até a próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam.
Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.